Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Crise econômica e a falta de segurança estão fazendo cada vez mais brasileiros buscarem um futuro fora do país. O Brasil vive um êxodo de pessoas das classes média e média alta. No ano passado, o número de pessoas que optaram por deixar o país e se mudar definitivamente para o exterior foi mais que o dobro do registrado no ano de 2013. O crescimento é de 125%. E olha que essa estatística se refere apenas às imigrações com declaração de saída definitiva, que é registrada pela Receita Federal. Essas imigrações são as únicas sobre as quais há dados concretos. E esse processo de saída de pessoas aqui do Brasil é tema de uma reportagem aqui da Gazeta do Povo, assinada pela repórter Giovanna Tortato, com quem eu converso agora aqui no 15 Minutos. O perfil desses emigrantes mudou. A maioria, antes com baixa escolaridade, agora é formada por casais com ensino superior e filhos. Ô Giovanna, para começar eu queria saber o seguinte, qual é em geral o perfil dessas pessoas que estão deixando o Brasil de acordo aí com seus levantamentos, hein, Giovanna? Então, esse perfil mudou um pouco nesses últimos anos. O levantamento que a gente faz compara com os dados de antes de 2013. Então, é bem curioso que ele praticamente inverte a proporção de solteiros para casados. Então, agora o perfil são de pessoas casadas ou até famílias, com 1 ou 2 filhos, em sua maioria. O nível de escolaridade dessas pessoas subiu, então, majoritariamente elas têm ensino superior, mas o número de mestrandos, PhDs, qualquer tipo de pós-graduação subiu muito, e a idade também um pouco. A grande maioria das pessoas que entram nessa faixa estão entre 30 e 50 anos. Gente que procura por muito mais que um emprego. Um projeto de vida, uma perspectiva de vida que está associada a um pacote de segurança, educação, a perspectiva de uma estabilidade econômica. E os motivos apresentados por elas para deixar o país, hein, Giovanna? Aqueles que, esses talvez não tenham mudado muito, né? Muita gente pensa assim, a questão da segurança, por exemplo, mas pintaram outras coisas também, hein? Exatamente. A segurança chega a ser engraçado, falei com, independente das pessoas que entraram ou as que eu conversei e não entraram na matéria, as respostas foram absolutamente as mesmas. Às vezes o que mudava era a ordem. Às vezes eles começavam falando segurança ou violência, né? Os termos mudavam. E daí instabilidade financeira. E daí instabilidade política. Ou não. Instabilidade política, segurança financeira. Esses 3 motivos foram os únicos. Para ser justa também, algumas pessoas citaram qualidade de vida, mas quando eu pedi para elas elaborarem, elas falavam que tinha a ver ou com violência ou com dinheiro. Sim. Então, eu acabava entrando nisso também. Uma coisa que talvez tenha mudado um pouco em relação aos dados anteriores é que a instabilidade política apareceu mais no ranking. Então, o financeiro e a violência são absolutos no topo, já eram antes, mas o que eles acabaram enquadrando, né, na pesquisa como instabilidade política, foi citado também pela maioria dos entrevistados. Os dados são da Receita Federal, que é quem recebe as declarações de saída definitiva do Brasil. Tem um detalhe que é importante a gente citar, e você coloca isso também na reportagem, que os dados se referem às declarações de saída definitiva, mas nem todo mundo faz essa declaração. Por que exatamente, hein, Giovanna? Exato. Eu fiz questão de perguntar, quando eu vi esses dados, a gente partiu desses dados, né, para começar a matéria, porque esses dados que apontaram o crescimento, né? A gente não só de intuição. Mas eu percebi que esses dados não pareciam corresponder à realidade total, porque eles são muito baixos se você olhar em números totais. Então são 20 e tantos mil pessoas por ano. Só que para um país do tamanho do Brasil isso é muito pouco. Sim. Então todo mundo que eu entrevistei, eu perguntei se tinha feito essa declaração. E foi mais ou menos 50-50. Os que tinham feito e os que não tinham. E daí eles me explicaram o porquê. O Fábio e a Yasmin, que são 2 dos personagens, foram transferidos por suas empresas, foram para fora, e ambos fizeram, ou iam fazer, né, no caso, já no próximo ano da fiscal, essa declaração. Só que essa declaração meio que bloqueia, não vou dizer assim, vou tentar simplificar, o seu uso do CPF no Brasil. Então, a vida bancária, por exemplo, fica um pouco complexa, porque é uma declaração de que a partir de agora você vai declarar impostos em outro país, então você ainda é um cidadão brasileiro, óbvio, mas você perde algum desses direitos. Alguns dos personagens disseram que não iam fazer porque eles queriam manter a conta brasileira aberta.
E eles não queriam perder essa conta bancária, ou eles não queriam perder a possibilidade de, se precisar fazer um empréstimo no Brasil, ter essa ligação. Então, quem faz, geralmente, é uma declaração de que você realmente quase não vai voltar para o Brasil, que é outra mudança no perfil. Apenas 5% da pesquisa que a gente utilizou para a matéria e 100% dos entrevistados com quem eu falei falam que vão retornar para o país. Não pensam em ficar em definitivo. Exatamente, daí compensa ficar inativo, porque eles realmente não têm intenção de voltar. Quem comentou, a Yasmin, por exemplo, comentou da comunidade brasileira na Polônia, onde ela mora, que quase ninguém, exceto ela, fez essa declaração por esse exato motivo. Medo de precisar, nas palavras dela, medo de precisar voltar para o Brasil. Entendi. E ter um trabalho, uma burocracia a mais. O documento é preenchido no site da Receita. Com ele, o cidadão fica liberado de declarar o imposto de renda enquanto estiver fora. Ela é obrigatória, em teoria, a declaração, mas ela não é, digamos assim, um crime. No máximo que você pode, talvez, se você não tiver feito, ficar muito tempo fora e voltar, é ter que pagar um ajuste de contas, digamos assim. O Fábio me explicou que, no caso dele, ele fez por achar melhor fazer as coisas, né, dentro das regras, mas que ele não teria problemas, por exemplo, porque ele foi para a Noruega, que é um país com uma carga de impostos até maior do que a do Brasil, em proporção, né, de salário, enfim. Por isso, quando ele voltasse, ele não precisaria, e ele paga impostos lá. Sim. Então, por isso, voltasse, ele não teria um problema. Mas, se fosse o caso de alguém fosse um país onde se pagam menos impostos proporcionalmente, daí essa pessoa teria que ajustar os seus impostos com o Brasil. Esses dados que você utilizou aí são de uma pesquisa? Como é que é na reportagem, Giovana? Exato, deixa eu bem claro na reportagem que esses dados, como o censo, né, brasileiro, o último que a gente tem dados de 2010, ele não ajudava muito pra gente ter esse panorama mais próximo. Talvez o de 2020 agora, né, se der tudo certo e sair em 2021, sim, ajude mais. Daí eu usei uma pesquisa da JBJ Partners, que é uma empresa especializada em ajudar brasileiros e eventualmente estrangeiros, né, mas é uma empresa brasileira, a ter a expatriação. Então, ela conseguiu visto para morar fora. Eles basicamente trabalham com os Estados Unidos, na verdade. Os Estados Unidos, destino mais comum dos emigrantes, ao lado de Canadá e países da Europa. Eles também ajudam as pessoas a investir fora, que é aquele visto de investidores, né? Sim. Então, o que você precisa ter é o EB5, tá? EB5, que é aquele que garante o green card para um investidor estrangeiro. Então, eles fazem muito esse serviço. E o EB2, que é o de emprego, né? Que é quando você tem que comprovar que você é qualificado ou a sua área de trabalho tem um déficit nos Estados Unidos, ou que você é importante o suficiente, basicamente, para que eles te aceitem só por causa disso. Então, eles trabalham muito com isso. Por isso que eu levanto que, como são dois vistos bem específicos, que são o forte deles, a gente já está naturalmente falando com pessoas com um nível de renda maior. Então, todos esses dados que a gente está falando se referem a pessoas de classe média alta. Anteriormente, a gente sabia muito que geralmente as pessoas saíam do país procurando mais oportunidades. É o famoso tentar a vida lá fora e tal. O famoso tentar a vida no sonho americano, né? Isso, exatamente. Mas agora parece mais que essa inversão, igual a gente falou, não só de idade, de escolaridade e de pessoas que têm condições, né, de sair do Brasil, estão usando agora mais do que nunca essa oportunidade. Legal. Mais detalhes na reportagem que a Giovana assina na Gazeta do Povo. Giovana Tortato, obrigado. Até mais. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau. A lei que autoriza apostas esportivas no Brasil está em fase de regulamentação. O governo federal pretende publicar até março um decreto que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa. Pois é, a expectativa é de que o faturamento bruto nos primeiros anos seja de 5 a 6 bilhões de reais. Como exatamente isso vai ser feito? Eu convidei aqui a Camila Abrão, que é repórter da editoria de República, aqui da Gazeta, para a gente explicar um pouco mais este assunto. Para começar, Camila, o que são as apostas de cota fixa? Bom, basicamente uma aposta de cota fixa é quando o apostador coloca o dinheiro, mas ele sabe quanto ele vai ter de retorno, exatamente. A cota fixa, ele sabe quanto ele pode ganhar no momento que ele faz a aposta.
E isso, então, funciona, por exemplo, para sites de apostas, de jogos e tal, né? Isso. Os sites de apostas, tipo, voltados para o esporte, né? Que essas apostas são ligadas a esporte. Sim. O time vai ganhar de quanto? Esse tipo de informação que é válida dentro das apostas, por exemplo. De cota fixa, né? Uhum. Bom, mas a gente está comentando da questão dos sites de apostas de jogos. Eu sei que quem está ouvindo aqui o 15 Minutos conhece alguém, ou mesmo quem está ouvindo faz apostas em sites de jogos, sites de apostas esportivas já faz isso aqui no Brasil. A gente está falando em regulamentar isso. Como que funciona hoje, então? Por que é possível fazer essas apostas sem essa regulamentação ainda? Então, hoje em dia funciona assim. Quem faz as apostas são em sites que não são hospedados no país. São sites que estão hospedados em outros países, portanto, seguem as regras dos outros países onde são permitidas, e daí tecnicamente, eles não estão incorrendo num crime, digamos assim. É meio complexo porque eles não estão operando do Brasil. E aí as pessoas... A gente sempre vê ali em alguns sites propagandas de sites famosos de apostas e as pessoas acabam apostando. Na prática, isso é considerado contravenção. Uma contravenção penal aqui no país, porque a lei foi aprovada em 2018, só que ela está em fase de regulamentação, como a gente trata na matéria, né? Sim. Nós conversamos com o coordenador-geral de regulamentação de loteria do Ministério da Economia, que é o Ademar Ranciaro, e ele explicou que quando a regulamentação terminar, eles estão numa fase passando por testes jurídicos no Ministério da Economia para a lei sair redondinha, digamos assim. Quando terminar, esses sites hospedados em outros países e que operam no Brasil, se eles quiserem, vão poder entrar na lei e se regulamentar também aqui dentro do país, para ficar tudo certo. O que vale hoje em dia, como a gente estava falando, são as apostas administradas pela Caixa. Que o que é oficial, vamos dizer assim, que no Brasil são apostas e loterias da Caixa, né? Exatamente, que é o que a gente conhece mais, que é o prognóstico numérico, estilo Mega Sena, Quina, e o prognóstico esportivo, Lotogol, Loteca, isso. E a federal mesmo, né? Aquela loteria federal. Essas são as administradas pela Caixa, são as que valem, são as que estão dentro da lei. É interessante que mesmo essas que estão hospedados, os sites aí hospedados em outros países e que as apostas são feitas aqui, mesmo que não seja exatamente regulamentado aqui, já tem vários clubes aí do Brasil, por exemplo, que tem até propagandas, né? Propaganda na televisão também desses sites de apostas, né? Quer dizer, na prática já funciona meio que normalmente, né? E até conversando com o responsável pelas loterias lá do Ministério, ele falou que a intenção de regulamentar certinho é trazer segurança para o consumidor, que o consumidor, quem aposta seria um consumidor como qualquer outro, com direito a, se não receber, por exemplo, ir procurar o Procon para ter o dinheiro dele. E hoje em dia isso não acontece. Se você aposta num desses sites e por algum motivo muita gente ganhou, por exemplo, e eles falam, acho que já até aconteceu, de não conseguir pagar o pessoal, você não tem para quem recorrer. Claro, afinal você não está fazendo algo que está regulamentado no país, né? Exatamente. Você perdeu o dinheirinho apostado ali e o site ele não vai ser responsabilizado. Com a regulamentação, isso fica dentro da lei e você tem a quem recorrer caso dê algum problema. Então, no final das contas, a arrecadação, às vezes a gente vê, por exemplo, algumas notícias ou algumas consultorias afirmando, não, o movimento no Brasil será de 5 bilhões de reais em 2000, né, se o movimento inicial... que for aberto, muita gente confunde isso com arrecadação. Isso não é arrecadação de tributos. Isso, na verdade, é o faturamento bruto dessas empresas, em que só 10% disso, 90% disso serão distribuídos em prêmios, sob a forma de prêmios, e 10% disso que será uma base tributável, entendeu? É meio estranho quando a gente fala no valor bruto de 5 a 6 bilhões, porque o coordenador das loterias fala que vai funcionar dessa forma, que não é tanto pela arrecadação, e sim pela proteção do consumidor. O que a gente pensa que é meio estranho, né? Falando em valores. Ele citou que 90% desse valor bruto, digamos assim, quando a gente fala em valor bruto, a gente está falando de toda a movimentação em torno das apostas esportivas. E 90% desse valor seria que a empresa teria que pagar para o consumidor. Considerando o tipo de aposta, cota fixa, que muita gente pode apostar, 90% disso seria para o consumidor, 10% ficaria com a empresa, e desses 10% da empresa,
35% seriam revertidos para o governo em algum tipo de repasse. E aí eu perguntei para ele, como é que vai ser isso? 35%, a empresa vai ficar com quase nada? Como é que funciona? Ele disse que a gente está num estado mediano de tributação desse tipo de empresa, que seria equivalente à Grécia, por exemplo. Tem países que cobram menos das empresas, tributam 20%, e países que cobram mais, como Portugal, que tributa 65% do valor que fica com as empresas. Então, é um valor alto, mas se for ver, não seria tanto pela arrecadação, segundo o Ministério da Economia. Camila Abrão, obrigado. Até a próxima. Até. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje, durante a minha conversa sobre os brasileiros que estão deixando o país com a repórter Giovanna Tortato, você ouviu trechos de reportagens do SBT. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação do Moreno Valério e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!